gente começa então o Tribuna da Massa falando sobre a invasão russa. A imagem da bela capital ucraniana, Kiev, assolada pela violência. Após semanas de tensão, a Rússia então decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira. Durante a madrugada brasileira, já os primeiros bombardeios aéreos e disparos de mísseis contra as principais cidades ucranianas e entre elas a capital. Começaram pouco antes da meia-noite de ontem no horário de Brasília. Horas mais tarde, forças terrestres ingressaram no território ucraniano. Por favor, abre para mim aqui no telão da massa o sinal da Winnie Amorim, porque nós temos aqui no estado do Paraná, a maior parte dos ucranianos que estão no Brasil estão no estado do Paraná. 80% da comunidade ucraniana do Brasil está aqui no estado do Paraná. Por isso, nós mandamos a nossa repórter para conversar com um desses integrantes da comunidade ucraniana. Imagine só você pensar que seus parentes estão lá no meio dessa guerra toda. É o caso do Vitor, com o qual a nossa repórter Winnie Amorim vai conversar. Por favor, o destaque com você, Winnie. Pois é, Lucas, nós temos sim a maior comunidade ucraniana do país. Como você disse, 80% dos ucranianos estão aqui no Paraná. Hoje pela manhã, 3 cidades já foram bombardeadas. Os bombardeios começaram em Kharkiv, depois foram para Luhansk e depois Donetsk. A gente conversa agora com o Vitor, que tem família, Vitório tem família, tem parentes na Ucrânia. E eu queria saber de você, Vitório, se você conseguiu falar com seus parentes hoje pela manhã, você tem primas lá ainda. Você conseguiu falar com elas? O que elas disseram para vocês? O que eles conseguiram relatar? Essa comunicação conseguiu ser feita? Sim, eu entrei em contato com eles a semana toda, na verdade, né, para saber como é que está a situação lá e como eles estavam se sentindo, enfim. E hoje de manhã, depois do anúncio da primeira invasão dos russos à Ucrânia, na cidade que eles moram, que fica a oeste da Ucrânia, não fica lá no leste, onde é a fronteira com a Rússia, mesmo assim as pessoas foram alertadas através de carros de som para estarem com seus documentos em mãos e ficarem em casa, por conta dessa iminência de uma possível invasão ao território todo ucraniano. Então, eles estão acompanhando no noticiário o que vai ser deles daqui para frente. Então, eles estão em casa com os documentos apostos para uma possível invasão do território todo. Apavorados, porque ninguém sabe a qualquer minuto o que pode acontecer. Sim, com certeza. E vocês aqui no Brasil, com essa situação, a gente sabe que não é a primeira vez que a Ucrânia passa por isso. Em 2014, há 7 anos atrás, o país já passou por uma invasão também. Em 2015, por 2005, por outra. Como é que fica o coração aqui, de longe? Nós da comunidade ucraniana do Brasil, a gente fica entristecido porque a Ucrânia é um país que a gente cresceu aprendendo sobre, cultivando a língua, as tradições, os costumes. Então, nós assim nos sentimos um pouco chateados por não poder fazer muita coisa nesse momento. A gente presta nosso apoio, manda as nossas energias, mas pelo fato de estarmos muito longe, parece que tudo que a gente faz é inalcançável, assim, né? E o fato de ter familiares na Ucrânia ainda a situação agrava um pouco, porque a gente fica preocupado com a questão da saúde dos nossos parentes, enfim. Então é um pouco triste, a gente está sem entender o porquê de tudo isso está acontecendo. A gente esperava que isso fosse acabar de uma forma mais pacífica, com um tato mais humano, através do diálogo, enfim, mas não é o que está acontecendo hoje. Inclusive, sua avó passou por isso. Sua avó veio para o país, ela chegou aqui, a avó dele, Lucas, quando desembarcou, justamente fugindo da guerra. Sua avó não consegue falar sobre o assunto hoje. Ela está extremamente mexida com tudo isso. Sim, eu conversei com ela ontem, enfim, a gente tentou fazer uma ligação para as primas dela, enfim, mas ela estava um pouco abalada com a situação toda, né, porque ela chegou aqui depois de um pós-guerra, chegou no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, enfim, naquele país que já estava destruído nesse momento, né? A Ucrânia estava nesse pós-guerra ainda sob dominação soviética, enfim. Então, para ela é um pouco difícil tratar desse assunto. Eu imagino que para vários imigrantes que vieram da Ucrânia para o Brasil, nessa segunda leva de imigração, também seja muito difícil falar, por estar vendo o que está acontecendo, aquilo que aconteceu tantos anos atrás se repetir hoje. Ela está passando na pele tudo de novo. Exatamente, isso mesmo. Sentindo tudo aquilo que ela viveu e agora sabendo e ainda reconhecendo aí a sensação de estar com os parentes lá. Isso, com toda certeza. Para ela deve ser um momento mais difícil ainda, né? A
A gente se solidariza com tudo isso, com essa situação, Lucas, e o país inteiro está se mobilizando também em prol da Ucrânia para que esses ataques se cessem, para que a população ucraniana possa ter um pouco de paz. Muito obrigado, Winnie Amorim. Lucas. Obrigado ao Vitório, então. E aqui ao meu lado, você já está vendo aqui, o nosso cinegrafista, o Cabelo já está mostrando para vocês, aqui no Telão da Massa, imagens ao vivo de Kiev, lá da Ucrânia, capital ucraniana. Neste momento, você percebe até vida que segue ali, mas nós temos relatos impressionantes de filas no supermercado, pessoas que querem se esconder em casa, e essa é a orientação. Ainda hoje, nós vamos conversar com o repórter, correspondente internacional Sérgio Uti, diretamente de Kiev. Nós também temos uma amiga nossa que está na Rússia, ela gravou um vídeo para a gente, nós vamos mostrar isso aqui também, e vamos conversar com outros representantes da comunidade ucraniana ainda no Tribuna da Massa de hoje. São 12 horas e 2 minutos, 12 horas e 28 minutos, invasão russa, investida militar russa contra a Ucrânia. Nós voltamos a falar sobre estes ataques. O repórter do SBT, correspondente internacional Sérgio Uti, ele está em Kiev e está acompanhando desde o começo das confusões entre Vladimir Putin e as lideranças ucranianas. E ele vai trazer agora para o nosso Tribuna da Massa aqui informações diretamente da capital da Ucrânia, trazendo o clima das ruas lá na Ucrânia. Deixa eu ouvir o Sérgio, por favor. Nós falamos aqui de Kiev, capital da Ucrânia, país que está sendo invadido neste momento em várias frentes, ao norte, ao sul e também a leste. A confirmação de explosões e ataques com mísseis em pelo menos 6 cidades do país. Segundo o governo ucraniano, pelo menos 6 aviões e 2 helicópteros russos foram abatidos. O Ministério da Defesa aqui da Ucrânia também dá conta de que 50 soldados russos teriam sido mortos. O governo ucraniano decidiu entregar armas para todas as pessoas que queiram, para, segundo o governo, se defender dos russos. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin alertou os Estados Unidos e seus aliados para que não interfiram nesta guerra, porque podem ter uma resposta sem precedentes na história. A situação é gravíssima, há filas em supermercados, pessoas tentando sair aqui de Kiev, o espaço aéreo do país está fechado, não há voos chegando, nem há voos saindo daqui. Ao longo da programação, nós vamos atualizar todas as informações aqui direto da Ucrânia. Sérgio Uti, de Kiev. Obrigado, Sérgio. Nós estamos muito preocupados, é claro, primeiro porque se trata de uma guerra que pode tomar proporções muito maiores. Segundo, porque temos aqui no estado do Paraná, 80% da comunidade ucraniana do Brasil está aqui no Paraná. Essas imagens são ao vivo de Kiev, já está baixando a noite, a tarde já está indo embora lá em Kiev, começa também um clima maior de tensão, temos informações de que as tropas russas podem chegar cada vez mais perto da capital Kiev, estavam se deslocando para Kiev. Lá da Rússia, nós temos uma estudante de medicina que mora em Kursk, na Rússia. Ela mandou um vídeo para a gente, falando como é que está a situação por lá, o país que está atacando, qual que é o clima nas ruas. Ela diz que a cidade está recebendo refugiados. Vamos acompanhar. Meu nome é Helena, eu sou estudante de medicina no 4º ano, na cidade de Kursk, na Rússia. Eu estou a 170 quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Ucrânia. E aproximadamente 500 quilômetros das cidades que estão sendo mais atacadas pela Rússia. Nos últimos dias temos visto bastante movimentação militar aqui na cidade, por ser uma base. A gente viu bastante caminhão e hoje principalmente viu mais movimentação aérea. Desde de manhã cedo e de madrugada também, alguns amigos nos falaram que tinha. Passaram bastantes aviões aqui por cima e volta e meia estava fazendo barulho de avião militar passando por cima da cidade. Durante essa semana também tivemos a chegada de refugiados aqui na cidade, tanto que teve campanha para arrecadar alimentos e produtos básicos para o dia a dia, porque chegaram muitas crianças e idosos aqui, principalmente, sem nada. Então teve uma movimentação aqui para poder ajudar essas pessoas que chegaram aqui em Kursk. Mas no geral a vida continua aqui normal, tanto trabalhadores e estudantes. Somente o governador postou hoje cedo que as crianças deveriam voltar até aulas online a partir dessa semana. E também que o aeroporto local da cidade, o aeroporto de Kursk, fechou até dia 2 de março, se não me engano.
Perfeitamente, nós estamos acompanhando, muito obrigado a Helena. Aqui, imagens ao vivo do SBT Notícias em rede nacional, uma cobertura completa do conflito na Ucrânia. Deixa eu abrir o Sinal de São Paulo agora para a gente entender as informações atualizadas aqui no Tribuna da Massa. Vamos ouvir. De 98, Bill Clinton, então, consulta o Senado para o Senado dizer se os Estados Unidos e a OTAN poderiam continuar crescendo em direção ao leste. E o Senado concordou. Então, o que está acontecendo hoje era previsível. Ô, doutora, vamos comentar, então, das partes envolvidas nesse conflito, né? De um lado, a gente tem o Vladimir Putin, que já está há mais de 20 anos no poder na Rússia. O presidente da Ucrânia, um presidente que assumiu recentemente, em 2019, inclusive era alguém sem histórico político, né? Ele era conhecido no país dele como ator e comediante. E uma das propostas de campanha do atual presidente da Ucrânia, que a prioridade dele era acabar com a guerra no leste do país. Portanto, temos dois perfis completamente diferentes de chefes de Estado dos países envolvidos neste confronto. A gente tem um grande interessado no Ocidente, que é os Estados Unidos. O Joe Biden assumiu recentemente. E tem também a OTAN, a qual a senhora se referiu agora há pouco, né, que é uma organização que hoje reúne 20 países, em que o principal recado é o seguinte: se um dos países que pertence à OTAN forem atacados, né, os demais vão ajudar a socorrer esse país. Vendo esse cenário, né, com esses quatro integrantes e dois protagonistas, Ucrânia e Rússia, o que dá para a gente entender da solução desse problema? Agora ficou bem difícil. Antes era bem mais fácil, porque a diplomacia ela é feita com concessões, né? Não se fala de diplomacia se não se estiver disposto a conceder, a fazer concessões e, por outro lado, vir de lá também concessões. Mas só há concessão do outro lado se houver concessão daqui. Não é um jogo cuja soma é zero, né? Então, antes era muito mais fácil fazer uma concessão do que agora que nós já estamos falando de guerra. Perfeitamente, está aí a palavra da especialista. Nós estamos acompanhando o correspondente internacional Sérgio Uti, está lá em Kiev a qualquer momento. Ele pode entrar ao vivo em rede para toda a nação pelo SBT para trazer e atualizar estas informações, e nós estamos atentos aqui no Tribuna da Massa. Antes, eu preciso ir para a Ucrânia. Invasão russa por terra, água e ar, minha gente. Lideranças do mundo todo estão se manifestando. Claro, o presidente Biden, por exemplo, dos Estados Unidos, ele tuitou há pouco tempo, ele falou o seguinte: eu condenei este ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. Eu informei sobre os passos que estamos tomando para reunir o Conselho de Segurança da ONU. Aqui, ó, por exemplo, Antônio Guterres, presidente Putin, em nome da humanidade, traga suas tropas de volta à Rússia. Este conflito deve parar agora. São diversas lideranças, claro, se colocando contrários a qualquer guerra, né? Primeiro-ministro britânico, Boris Johnson: estou consternado com os terríveis acontecimentos lá na Ucrânia. Falei com o presidente Zelensky para discutir os próximos passos. O presidente Putin escolheu um caminho de derramamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não provocado à Ucrânia. O Reino Unido e nossos aliados responderão de forma defensiva. Isso aqui é muito importante, hein? O primeiro-ministro britânico já sinalizou com uma resposta, que vão se defender. Chanceler da Alemanha: não vou nem ousar falar o nome dele. O ataque russo à Ucrânia é uma violação flagrante do direito internacional. Nada pode justificá-lo. A Alemanha condena veementemente este ato imprudente do presidente Putin. Nossa solidariedade é com a Ucrânia e o seu povo. Nós temos imagens aqui lá da Ucrânia. Nós temos ataque pelo leste da Ucrânia, pela região leste da Ucrânia, pelo norte da Ucrânia, todas as regiões que fazem, então, fronteira com a Rússia. Tanques de guerra, aviões e navios deslocados para essa invasão. Eu tenho o sinal ao vivo agora da transmissão de São Paulo. Eles estão conversando sobre isso no SBT Notícias, com informações ao vivo também lá com o Sérgio Uti. Qual o impacto disso no mundo? Vamos ouvir o que Dalisson Dutra está falando neste momento. E aí, pessoal?
Daqui a pouco a gente volta lá, tá bom? Acontece, televisão ao vivo é assim. Vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui com imagens ao vivo, por exemplo, de Kiev, centro de Kiev. Eu queria mostrar para você, nosso telespectador. Ainda hoje, nós vamos conversar também com a embaixatriz ucraniana, que está aqui, a informação que eu tenho é que a embaixatriz ucraniana está aqui em Curitiba, está no Hospital Pequeno Príncipe, vai conversar com a imprensa daqui a pouco. Essas imagens aí são ao vivo, imagens de Kiev. Até pode dar uma impressão de que a vida segue normal, mas não, minha gente. Filas enormes no supermercado, muita gente querendo comprar suprimentos que durem bastante tempo ou semanas, tentando prever alguma coisa. E a orientação das autoridades é que todo mundo fique em casa, em toda a Ucrânia. E daqui a pouco eu vou com o Sérgio Uti ao vivo, lá da Ucrânia, lá do país do leste europeu, para atualizar essas informações. A nossa preocupação aqui, claro, a comunidade ucraniana no estado do Paraná é a maior do Brasil. 80% dos ucranianos que estão no Brasil estão aqui no estado do Paraná. Por isso a nossa preocupação também e, com certeza, ninguém aqui quer guerra. Nós vamos continuar falando sobre isso ainda no Tribuna da Massa. Daqui a pouco eu vou voltar com o Sinal de São Paulo para continuarmos atualizando a guerra lá no leste europeu. Desde a Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos uma invasão de algum país a outro vizinho lá nesta região do mundo. E aqui as tropas se deslocando. Esse aqui são exercícios militares que foram gravados pelos próprios russos dias atrás. E aí nós temos imagens já de destruição, imagens de destruição que teriam sido causados, então que foram causados, claro, pelos bombardeios das tropas russas. Você está vendo aí, ó, imagem ao vivo, Sinal de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho. Nós ouvíamos da matéria que vocês nos trouxeram as manifestações dos chefes de Estado, pelo menos dos mais importantes do mundo, dos relacionados mais especificamente ao conflito da Rússia com a Ucrânia, todos eles consternados e todos eles lamentando muito. Então, acho que o mundo gostaria de dizer que nós, o mundo, lamentamos muito mais e estamos muito mais consternados na medida em que estamos numa guerra contra um vírus, né, tentando salvar as nossas vidas, e eles nos projetam para uma outra guerra, que é essa guerra que, em princípio, nós não teríamos, o resto do mundo não teria nada a ver com isso, mas vamos acabar respondendo por conta das sanções econômicas. A Rússia se preparou para aguentar as sanções, sejam quais forem, mas nós não. Então, nós que dependemos do petróleo, nós que importamos da Rússia, vamos ter que importar, talvez, da Arábia Saudita, de algum outro país. Será que se algum outro país não vai se aliar à Rússia e não vender para esse ou aquele país, ou o preço vai subir? Bom, aí também tem a questão do gás, tem a questão do milho, do trigo, de outras commodities. As empresas que negociam com a Rússia, que comercializam para lá, seja vendendo ou comprando, todas elas estarão afetadas, né? Então, o mundo hoje, cai o dólar, sobe para alguns, as bolsas caem, sobem em outro lugar. Há uma convulsão econômica generalizada por aquilo que nós já sabíamos que seria a invasão da Rússia em território ucraniano e que o Ocidente sabia também e que talvez o Ocidente, aí representado, né, Estados Unidos, OTAN e União Europeia, talvez não tenham se esforçado o suficiente para, de fato, levar uma diplomacia consistente e criativa que não nos colocasse no lugar onde nós estamos hoje. Então, professora, lamentavelmente... sobre o que a professora está falando, sobre diplomacia, a minha opinião é a seguinte: agora já é tarde demais para falarmos em diplomacia. Tarde demais. As lideranças mundiais perderam tempo, se atrasaram. Mas, claro, o principal a ser culpado aqui é Vladimir Putin, é a Rússia. Em pleno século XXI, uma ofensiva militar desse tamanho, eu sinceramente achava que isso não iria acontecer. Mesmo acompanhando todo o começo da tensão, achava que isso não aconteceria, que ele iria dar para trás em algum momento. Nós estamos acompanhando e claro que vai refletir na gente, vai refletir na economia principalmente, na economia brasileira. Eu não acredito que essa guerra vá tomar proporções de guerras mundiais, de uma terceira guerra mundial. Espero que não.
Espero que não, mas mesmo assim, com certeza, esta guerra vai interferir e muito na nossa vida, como já está interferindo. Há uma disparada do preço do petróleo, daqui a pouco a gente sente isso nas bombas de gasolina, por exemplo. Nós estamos com cobertura completa direto lá da Ucrânia e daqui a pouco a gente volta com outros detalhes. A gente já volta a falar agora sobre o conflito na Ucrânia. Começou, infelizmente, a guerra. Pode me abrir aqui, por favor, sinal ao vivo da capital ucraniana, Kiev, que sofreu já com ataques, as investidas militares contra as cidades ucranianas, principalmente na região leste da Ucrânia. E eu tenho o sinal ao vivo também da Winnie Amorim, essa imagem aqui que você está vendo na Ucrânia, ao vivo, lá de Kiev. E eu também converso ao vivo agora com Winnie Amorim e Jefferson Weiss. A Winnie vai entrevistar, é isso mesmo, né, Winnie? Você vai entrevistar a embaixatriz da Ucrânia, que está aqui na capital paranaense, minha gente. Está aqui na capital paranaense, vai conversar com a Rede Massa agora, ao vivo, aqui na tela do Povo. Por favor, Winnie, como a embaixatriz recebeu todas essas notícias? Claro que eu imagino com muita consternação. Por favor, a palavra é contigo. Isso, Lucas. Na verdade, eles estavam à frente aí da embaixada durante 10 anos. A missão acabou em dezembro, mas como o cargo é vitalício, ela continua sendo a embaixatriz da Ucrânia. Está assim no Brasil, está inclusive aqui em Curitiba com a gente, com a filha, que passou mal hoje pela manhã. E o seu marido continua lá, na Ucrânia, na zona de conflito. Isso, ele está lá agora, tentando sair para Kiev. Dentro de algumas horas, eles vão pegar o trem no sentido da capital. Como é que foi receber essa notícia, Fabiana, de que a Ucrânia estava sendo invadida, do bombardeio? Você conseguiu falar com ele depois do primeiro bombardeio? Ele me ligou hoje por volta de 1h30 da manhã. Eu até levei um susto porque o telefone tocar essa hora. Na mesma hora que eu atendi, ele só me disse: amor, começou o bombardeio. Eu estou muito nervoso, estou muito preocupado. Mas, assim, ao mesmo tempo ele quis me acalmar, o que era muito difícil já nesse momento, porque os barulhos, as coisas, dava para ouvir, porque realmente ele estava na região de Mariupol de manhã, onde que tem os bombardeios agora. Então, assim, para conviver com isso, foi assim, uma madrugada de muita tensão, muita preocupação, muitos amigos ligando, muita gente mandando mensagem. E a gente está aqui rezando muito para que isso se acalme, para que isso se abrande. Não é só seu marido que está lá, Fabiana, sua família inteira. Você tem tias, você tem primos, você tem parentes lá na Ucrânia também. Sim, tem a família do meu marido, tem minha cunhada, meus sobrinhos, tem a tia do meu marido que mora bem na zona de conflito, bem em Donbás mesmo. Então, assim, a gente está muito preocupado por os nossos amigos também, por todo o povo ucraniano, porque não há muito tempo, em 2014, já houve a invasão dos russos na questão de querer tomar Kiev através do governo Yanukovych. Então, assim, quando cortaram o tratado de adesão à União Europeia, ele queria entregar para o povo russo. Houve essa manifestação da população e houve muito derramamento de sangue, o que a gente já sofreu muito e até hoje sofre, que são 8 anos dessa guerra híbrida imposta pelo governo russo. Mas como é que o seu marido vai conseguir sair dali se as fronteiras estão fechadas? Bom, meu marido, na verdade, ele vai ficar na Ucrânia. O que ele quer realmente é chegar até Kiev, porque as pessoas que estão com ele quer colocar em segurança, né? Porque para ajudar eles, que são brasileiros, que ele quer ajudar que eles possam sair em segurança. Mas eu estou muito preocupada pelo meu marido, porque ontem o presidente Zelensky ele assinou um decreto no qual ele pede que todas as pessoas de 18 a 60 anos, inclusive os reservistas, estejam prontos para um eventual chamado. E isso te desespera mais ainda? Desesperou hoje às 1h30 da manhã, porque até então era uma possível situação. Então agora realmente meu coração está muito apertado, é uma situação real. E assim, a gente entra em desespero, porque... Você chegou a ver as imagens do bombardeio, Fabiana? Vi, e isso me deixou mais desesperada ainda. Não só pelo meu marido, mas por milhões de vidas inocentes. Desde 2014 já foram mais de 14 mil vidas que foram ceifadas de maneira brutal e absurda. A gente entra num total desespero. O teu coração agora te diz o que nesse momento? O que te traz de esperança? Em que você se agarra? A Deus, com Deus, Deus Nossa Senhora. Eu acredito muito nisso, eu acredito no poder divino.
Acredito muito na força da diplomacia ucraniana, que tem sido incansável, o governo ucraniano tem sido incansável, tem sido muito elogiado pela forma como conduziu toda a situação até aqui, porque não aceitaram essa provocação, fizeram tudo de forma mais diplomática, mais branda e clara possível, de forma transparente, o que não foi feito pela parte oposta. Covardia, né, Fabiana? É uma covardia total e a gente espera que líderes mundiais entendam o tamanho dessa agressividade. Isso é violação do direito internacional, a violação da soberania ucraniana, da sua integridade territorial. É uma violação de direitos humanos, porque pessoas estão sendo mortas. Já teve 8 baixas, 8 pessoas que morreram hoje já devido a esse conflito. Já são 8 famílias que estão sofrendo. Quanto mais sangue precisa ser derramado para que esse doido seja parado? E assim, a gente pode aqui estar falando que não faz muito tempo que a Ucrânia conseguiu a segunda independência, que foi em 1991. Sim. Ou seja, esse ano completaria 31 anos. Sim, exato. E a gente vê que o governo Zelensky, hoje, ele rompeu as relações diplomáticas com a Rússia. Coisa que o governo ucraniano foi protelando desde 2014, foi segurando, porque o governo ucraniano, a Ucrânia em si é um país da paz, é um país que acredita na diplomacia, é um governo que acredita no bem. E o país vizinho não soube aproveitar isso e, pelo contrário, usou isso para se aproveitar da vulnerabilidade dos ucranianos e atacar. E quando você pensa nas imagens dos bombardeios que a gente vê, que a gente acompanha no noticiário, o panorama que você tem do futuro qual é, Fabiana? Olha, eu acredito muito na força do sangue cosaco ucraniano. O povo ucraniano não vai se entregar. Isso é preocupante por um lado, mas por outro, é um povo que defende a sua pátria, que defende o seu território. Meu marido ontem, inclusive, quando ele me falou que ele foi convocado para ficar de prontidão para caso haja uma eventual guerra, ele falou que estava pronto a dar a vida dele para defender a sua pátria. É muito triste. Arrepia. É muito triste e eu sei que o meu marido fala por ele, por toda uma nação. É um coração partido, não é só o da Fabiana, de milhares de brasileiros, de milhares de ucranianos que passam e compartilham do mesmo momento, Lucas. Um momento de dor para todo o povo ucraniano e nós solidarizamos com tudo isso, Fabiana. Estamos solidários a todo esse sentimento, a sua dor. Eu agradeço em nome da comunidade ucraniana, em nome do nosso povo, porque toda a atenção, as pessoas, todo manifesto que vier em apoio à Ucrânia é de suma importância, porque o povo precisa apoiar. A gente pede ao governo brasileiro que tome uma posição mais firme na questão de se expressar com a questão ucraniana, porque realmente a gente é fundamental, e o Brasil é o maior país da América Latina, onde concentra mais de 600 mil descendentes de ucraniano. Eu acho que o nosso povo merece um apoio do governo brasileiro. Estamos todos juntos, Fabiana. Lucas, eu volto com você. É uma situação muito triste, a filha dela passou mal. Você imagina pensar que o seu marido está lá nessa zona de conflito. Deixa eu explicar melhor para vocês aqui com o mapa do Wind, tá? Vocês estão vendo, aqui é a Ucrânia. Aqui você está vendo, tem Donetsk, tem Kiev, por exemplo, a capital ucraniana fica aqui, Kiev. Donetsk um pouco mais para baixo aqui. Donetsk, inclusive, um lugar onde temos muitos jogadores de futebol brasileiros. Até vou falar sobre isso, só deixa eu explicar um pouco melhor para vocês. Toda essa fronteira aqui é fronteira com a Rússia, tá? Moscou está lá em cima. Ali, ó, Moscou, a gente está apontando com o cursor do nosso mouse. Então, toda essa fronteira aqui é preocupante, principalmente a região leste da Ucrânia já foi invadida. Os piores ataques aconteceram aqui, a informação que a gente tem é essa, e também no norte, diversos registros de ataques também. Já temos mortes, já temos registros fatais, infelizmente, e os jogadores de futebol brasileiros que jogam lá na Ucrânia pediram ajuda à Embaixada Brasileira, para deixar o país depois do anúncio dessa invasão das tropas militares russas. Eles gravaram até um vídeo relatando as dificuldades. Tem jogador daqui do estado do Paraná, inclusive. Deixa eu assistir esse vídeo, por favor. A
gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. E atenção, minha gente, notícias urgentes chegando da Ucrânia, já nos chegam pelo SBT de São Paulo. Por favor, me abre o SBT de São Paulo, sinal da rede SBT. Neste exato momento, meu amigo Dalisson Dutra explorando esse assunto, falando sobre esse assunto, falou inclusive dos jogadores. As últimas informações com o sinal de São Paulo, agora vamos assistir. Essa preocupação, de uma maneira geral, com o que está acontecendo na Ucrânia. Embaixador, muito obrigado por receber o nosso convite. Boa tarde, bem-vindo ao SBT Notícias. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Evidentemente, é um momento de grande tensão e eu lamento que esteja sendo convidado a falar sobre esse tema nessas circunstâncias. Pois é, as circunstâncias são realmente graves, como o senhor colocou agora, diplomata. E o senhor acha que a Ucrânia esperaria do Brasil, por exemplo, uma atuação diferente do que o país vem tendo até agora? Olha, eu acho que nesse momento a Ucrânia está mais preocupada, sem nenhum desmérito para o Brasil, com a reação dos países, das outras grandes potências aliadas, como, por exemplo, os Estados Unidos e os países europeus, que juntos, por sinal, integram a OTAN. Evidentemente, eu não acredito que da parte deles vá ocorrer alguma participação direta em território ucraniano. O que estão fazendo, e foi visto hoje claramente em todos os noticiários, os americanos enviando helicópteros para os países bálticos, Lituânia, para a proteção de Lituânia, Estônia, Letônia e Polônia, e isso já tinha sido precedido por um movimento no sentido de reforçar também a presença militar na Romênia e creio que também na Bulgária. Enfim, o arco de atuação da OTAN é tecnicamente esse. Uma participação da OTAN. Temos o registro do ex-embaixador brasileiro lá na Ucrânia, falando ao vivo lá em São Paulo, para os nossos colegas lá de São Paulo. Nós temos também imagens ao vivo de Kiev, aqui ao meu lado, e imagem dos bombardeios, diversos helicópteros sobrevoando a capital, sobrevoando diversas regiões da Ucrânia, são helicópteros da Rússia, helicópteros militares da Rússia. Nós estamos acompanhando tudo isso, claro que interfere muito na nossa vida, mas nós continuamos também com o nosso noticiário investigativo aqui do Tribuna da Massa.